Pois é, minha gente, instantes antes de começarmos o Live CNN, recebemos a notícia. Gilmar Mendes anulou todas as condenações de José Dirceu na Lava Jato. E quem vai explicar isso pra gente é o Theo Cury. Vamos ao vivo até Brasília para a gente poder compreender o que está acontecendo. Theo, bom dia. Essa é uma pergunta muito boa, Elisa. Bom dia para você. O que está acontecendo? Exatamente, ótimo dia para o Pedro e para quem acompanha a gente. Vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão que anula todos os atos que foram proferidos pelo ex-juiz da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro, e que dizem respeito especificamente a José Dirceu. Com isso, anula por tabela todas as condenações de José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. Eu vou tirar rapidinho o meu fone, que eu estou ouvindo minha própria voz, mas a decisão do ministro Gilmar Mendes, ela faz então com que o ministro, ex-ministro petista, José Dirceu, ele consiga reverter a inelegibilidade por meio da lei da ficha limpa. Ele tinha a ficha suja porque justamente tinha condenações na justiça. Essa foi uma decisão que foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes, atendendo a um pedido feito pela defesa do José Dirceu, que acionou o Supremo pedindo que uma decisão do STF, aquela que beneficiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao considerar Sérgio Moro suspeito de julgá-lo em casos da Lava Jato, também se aplicasse a José Dirceu. Vocês vão se lembrar. O Supremo toma essa decisão, o STF toma essa decisão de considerar Sérgio Moro suspeito de julgar o ex-presidente, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, a partir desse momento, uma série de políticos aciona o Supremo Tribunal Federal pedindo que o mesmo benefício fosse concedido também a eles. É o caso, por exemplo, do José Dirceu. O José Dirceu acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que aquele benefício, aquela decisão que estendeu, que decidiu que Sérgio Moro era suspeito de analisar os casos de Lula, também se aplicasse a ele. Foi o que aconteceu nesse caso. Então, Gilmar Mendes, nessa decisão, Elisa, Pedro e quem nos acompanha, ele afirma o seguinte, que diante do conjunto de indícios de suspeição narrados, é certo que a mesma falta de isenção que havia com relação a Lula também impediu José Dirceu tivesse um direito a um julgamento justo e imparcial. Em um determinado trecho da decisão, o ministro Gilmar Mendes afirma que elementos concretos que demonstram que a confraria formada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de José Dirceu como objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que em seguida seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, diz Gilmar Mendes que a ordem, que a acusação contra Gilmar Mendes que Gilmar Mendes conclui na decisão dele que a acusação contra José Dirceu pelos procuradores da Lava Jato de Curitiba era um ensaio da denúncia que seria oferecida mais adiante contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em outro trecho, ele diz o seguinte, que a extensão, que essa ordem para também beneficiar José Dirceu, como Lula no passado foi beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal, se legitima não como uma medida geral, um vale-tudo para todos os políticos, mas devido aos indicativos de que o juiz Sérgio Moro, hoje senador da República, e os procuradores ajustaram estratégias contra os réus, contra Lula e José Dirceu, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra o outro. Ou seja, chegar a José Dirceu seria necessário para, no futuro, denunciar e condenar Luiz Inácio Lula da Silva. Como houve essa decisão no passado do Supremo ao presidente Lula, considerando o Sérgio Moro suspeito de atuar em casos que envolvessem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, derrubando os atos todos de Sérgio Moro com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, Dirceu também acionou o Supremo querendo para ele o mesmo benefício que foi concedido pelo ministro Gilmar Mendes. Na prática, significa que não há mais condenações contra José Dirceu.
ele esperava a conclusão de 2 recursos que tramitam no STJ e que eram considerados a pedra no caminho dele para a retomada da carreira política. Essa decisão de Gilmar Mendes anulando todos os processos da Lava Jato que tiveram a assinatura de Sérgio Moro tem impacto direto nesses 2 recursos. No juridiquês é um palavrão chamado perder o objeto, ou seja, vai fazer com que esses 2 recursos não tenham mais sentido de existir, ou seja, acabam os entraves na justiça para que José Dirceu possa retomar o desejo de voltar à política. Ou seja, abrindo caminho para as pretensões dele de se candidatar à Câmara dos Deputados em 2026.